Começando agora a aula sobre ponteiros. Isso é o terror de muita gente, tá? Eu não vou querer minimizar isso, mas eu espero que eu consiga dar uma boa aula para vocês, que vocês consigam sair aprendendo daqui. É um pouquinho difícil, não vou negar, porque sai de um pensamento tradicional. Você vai passar a pensar de outra forma. Você vai pensar olhando ponteiros, com endereçadores. Essa é a ideia. Então, o que são ponteiros? Ponteiros são tipos especiais de dados que armazenam endereços de memória. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que eu botava para vocês, eu ficava falando de caixinhas, não é? Cada uma dessas caixinhas que eu falava para vocês são posições de memória. Então, eu tenho uma posição de memória que vai guardar uma informação. Só que além de guardar a informação, essa caixinha fica em algum lugar, que é um endereço. Está em uma certa posição de memória. Então, uma variável do tipo ponteiro deve ser declarada da seguinte forma: tipo, asterisco, nome da variável. Geralmente, o que você faz? Tipo, nome da variável, não é? E faltou um ponto e vírgula aqui, para variar. Enfim, tipo, asterisco, nome da variável. O que vai definir que isso daqui é um ponteiro? Tipo, asterisco. É isso que define. Isso aqui é um ponteiro para esse determinado tipo. Certo? É um apontador para um determinado tipo. Certo? Então, a variável ponteiro armazenará um endereço de memória de outra variável do tipo especificado. Então, vai armazenar um ponteiro. Tá? Exemplo, ó. Ponteiro int A. Float int B. Então ele está botando aqui, ó, o endereço de B e o endereço de A. Eu estou só unindo isso daqui, ó. Int é abreviação de endereço, né? Então, ó, int A vai armazenar um endereço de memória. De que tipo? Inteiro. O B vai armazenar um endereço de memória. De que tipo? Float. Então, esse ponteiro aqui só vai poder apontar para variáveis de que tipo? Float. Vamos olhar aqui um exemplo. A gente viu o caractere que era asterisco. A gente declarava o ponteiro como asterisco, né? E ele armazena um endereço. Lembra quando eu falei de scanf para vocês? Você vai armazenar alguma informação do que o usuário escrever em uma posição de memória. Então, o que esse comercial vai fazer? Vai passar o endereço. Então vamos lá, int ponteiro A. Ó, estou fazendo um ponteiro endereço A, certo? Então estou declarando. Isso aqui, essa variável int A, ela não vai armazenar nada além do que endereços. Então estou fazendo o seguinte, int A, 90. Aí eu coloco int A recebe o quê? O endereço de A. Então o int A aqui é um apontador que vai apontar para onde? Por endereço de A. O operador asterisco retorna o conteúdo do endereço. Então, se eu estiver usando, eu posso fazer duas coisas. O E comercial A, eu estou usando o endereço que eu vou colocar aqui. Na hora que eu coloco asterisco em A, eu estou pegando o ponteiro, ou seja, o que ele está apontando. Então, o que isso aqui aponta? Esse negocinho aqui, o int A, ele aponta para o endereço do A. Só que o asterisco está dizendo, estou pegando o conteúdo. Então, vou pegar o conteúdo do que o int A aponta. Então, o int A está apontando para A. E A, qual é o conteúdo de A? 90. Então, aqui ele vai imprimir 90. Isso aqui é um pouquinho confuso, eu concordo. Mas vocês têm que aprender o seguinte detalhe. Quando eu vejo E comercial, eu vejo endereço. Quando eu vejo isso aqui, eu estou vendo o quê? É o ponteiro, que é o conteúdo. E quando eu declaro isso aqui, eu chamo de ponteiro. Certo? Beleza? Vamos lá, então já que vocês entenderam isso daqui, eu espero que vocês me encham de perguntas aqui. Porque isso aqui é difícil.
Não adianta eu só falar, porque eu já sei isso daqui. Se eu só explicar para vocês, vocês vão ter alguma dúvida. E às vezes minha explicação não é completa, então vocês têm que me ajudar a completar a explicação. Então vamos lá. Int A. O que eu estou fazendo aqui? Declarei o A. Beleza, tem um A aqui, ó. A. Teste de mesa, pessoal. Eu fiz int A. Beleza? Eu tenho um int A aqui. Vou botar sobre EA. Um EA. Asterisco. Eu faço A recebe 10. Beleza? Aqui na caixinha eu vou ter 10. Vai ter uma caixinha aqui. Aqui eu vou ter um endereço. Vou dizer que o endereço de A aqui é 215. Onde eu moro. 215. Beleza. Eu estou dizendo, ó, o que tem no endereço de A vai ser essa minha variável, int A, que eu chamei de endereço de A. Né? A variável int A vai pegar o quê? O endereço de A. Eu vou colocar o que dentro dessa caixinha? 215. Então, se eu declarei A int A, então eu tenho uma pilha de memória. O computador, digamos que o meu computador tem 4 GB. Ele tem 4 GB, a primeira posição de memória é a posição 0, né? E a última posição de memória é 2 elevado a 32 menos 1. É isso? 4 GB, é isso aí? 64, né? Eu estou ruim de conta aí, vai ficar 20, vou botar aqui 4 GB. A última posição de memória é isso aí, 4 GB. Estou ruim de conta. Beleza. Então eu vou ter na memória do meu computador de 0 a 4 GB, não é? Então eu estou botando na posição 215 minha variável A. Eu declarei aqui. Se eu declaro aqui, eu declarei a seguinte: onde é que ele vai ficar na posição de memória? Vai ser logo o seguinte depois do A, né? Se eu declaro uma variável e em seguida eu ponho ela, se começa a variável aqui, em seguida vai ser ela, né? Esse depois esse. Tranquilo? É sequencial o programa. Eu declarei esse, aloquei esse. Declarei esse, aloquei esse. Sequencial, tá? Então, se aqui é a posição 215, aqui vai ser quanto? Eu concordo com a ideia de vocês. Só que eu estou tratando com o inteiro. O inteiro são quantos bytes? 4. Então vai ser 215 mais 4. Vai ser? 19. Beleza? Tranquilo? Então, aqui é 215 e aqui é 219. Então, ó, essa variável int A vai receber o endereço de A. Beleza, coloquei lá, 215. O que eu vou fazer agora? O que isso aqui está fazendo, pessoal? Asterisco int A recebe 11. O que ele está falando? O que ele está falando aqui? Isso aqui é o que mesmo? O conteúdo do que int A aponta recebe 11. Então, o conteúdo do que o int A aponta, ele está apontando para quem? 215. O conteúdo do que tem nesse endereço vai receber quanto? 11. Então, vai virar o quê? 11 aqui. Aí eu vou mandar imprimir. Vou mandar imprimir um A. Eu vou imprimir quanto? 11. Mas eu mexi no A? Eu não mexi diretamente. Eu mexi através de um apontador. Entenderam a ideia? Eu tenho certeza que alguém não entendeu. Bora. Professor. Por favor. Não, na verdade eu queria fazer só uma analogia que o senhor fez com a colega. Sim, senhor. Só pegar uma pincel. Vamos trabalhar com isso. Pega aqui no meu pincel, no bom sentido. Pega aí, vai. Não me deixa ver esses pincéis que eu levo pra casa. A, uma variável A, Certo. ela é uma caixinha que a gente armazena no valor. Por exemplo, escreve é 10. Beleza. Então, no caso, o apontador de A seria mais ou menos botar A. Certo. Como se fosse uma outra caixinha. E se eu mudar isso aqui, vai acabar mudando o valor interno da caixinha daqui. Por exemplo, se eu boto
Na verdade, ele é um apontador. Certo? Ele aponta. Então, ele não vai englobar. Entendeu? Vai ser como se fosse uma ponta mesmo, um apontador. É como se fosse assim. Ó. Eu tenho um EA aqui, o EA, isso aqui é um apontadorzinho. Eu tenho várias variáveis. Tem variável A, variável, vou botar aqui embaixo para mais fácil. Variável B. Nesse caso aqui, ele está apontando para A. Mas eu posso dizer que ele está apontando para B. Só que na hora que ele aponta para B, ele deixa de apontar para A. Então ele só aponta para 1. Ele só aponta para 1. Sabe? Nesse caso aqui, esse EA, ele está apontando para A. Mas se eu quiser, ele está apontando para A por quê? Por causa dessa linha bem aqui. Int A recebe endereço de A. Mas eu posso botar int A recebe endereço de B. Beleza? E percebe que quando eu estou trabalhando assim, esse int A, eu estou trabalhando com endereços. Na hora que eu coloco o asterisco na frente, eu estou trabalhando com conteúdo. Tranquilo? Eu declaro com asterisco, para dizer que é ponteiro. Eu uso sem asterisco quando eu estou trabalhando com endereço. Eu uso com asterisco quando eu estou trabalhando com conteúdo. Beleza? Declaro com asterisco, se eu quiser ponteiro. Se eu usar, mesmo declarado com asterisco, se eu usar sem um asterisco, eu estou trabalhando com endereços. Se eu usar com asterisco, eu estou trabalhando com conteúdo. Beleza? Entenderam? E agora, o que vai ser impresso? Obrigado pela participação. Nada. Precisamos de mais participação assim. Vamos lá, o que será impresso aqui? Eu tenho o N aqui, né? Nossa. Tem um N aqui. Eu tenho um Q. Isso aqui é um Q, tá? Acreditem. Eu tenho um ponteiro P. Tem um ponteiro P. E o meu Q já defino que é 1. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho as caixinhas aqui. E eu tenho o endereço dessas variáveis. Tá? Eu vou chutar aqui, porque eu gosto do meu endereço, 215. Se tudo é inteiro, eu vou de 4 em 4. 219, 223. Vamos lá. Num recebe 100. N recebe 100. Olha aqui, ó. O P, eu declarei ele como ponteiro. Eu estou usando sem um asterisco. Então ele vai ser o quê? Endereço. Certo? Um endereço de P, ou seja, o que tem no P, eu vou trabalhar como endereço. Então eu vou pegar um endereço de num. Então dentro do P, aqui, eu vou colocar o quê? 215. Beleza. Aí eu faço que o Q, olha, o Q aqui, vai receber o quê? Se tem asterisco, é o quê? É o conteúdo do que o P aponta. O P está apontando para quem? Para cá, né? O P está apontando para cá. Eu vou pegar o conteúdo do que o P aponta. Então, qual é o conteúdo disso? 100. Então, ó, o Q recebe o conteúdo do que o P aponta. Então, ele vai virar 100 aqui. Aí eu vou imprimir Q. Eu vou imprimir quanto? Quanto é que vai sair aqui? 100. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês entenderam mesmo isso aí? Mas é a questão de endereço, ninguém vai dar endereço do próprio computador. Toda vez que você começa um programa, o sistema operacional vai alocar memória para o seu programa. Ele vai alocar um bloquinho. Isso aqui, digamos, é toda a memória do meu computador. Começou na posição 0, terminou na posição 4 GB. Eu quis. Quando o programa começou, ele começou aqui, ó. Pá. Isso aqui é do seu programa. Programa P. Para todos os efeitos, o sistema operacional facilita a vida do programa. Então, quando o programa diz eu quero a posição 0, isso aqui vai ser a posição 0 do programa. Vocês vão ver mais à frente, caso vocês queiram, é uma coisa do sistema operacional, ele facilita a vida. Então, ele diz que toda vez que vocês referirem a posição 0, vai ser essa daqui, basicamente.
E ele é um ponteiro, né? Então ele vai apontar para qualquer canto. Inclusive, ele pode apontar para posições fora de memória do programa. Vocês vão ver esse problema com grande frequência. Quando vocês usam ponteiros sem serem limpos, pode acontecer que o seu apontador aponte para uma posição de memória que não é do seu programa. E vai dar problema. Os sistemas operacionais modernos protegem quanto a isso. Mas qual o problema disso? Imagina que você tem um programa instalado no seu computador, um vírus. Ele é um programinha que tem um ponteiro danado aí, e ele aponta para posições que não são dele. Aí você vai acessar o seu banco, que é um programa, e ele vai apontar para alguma posição de memória do programa. Do Banco do Brasil, por exemplo, da Caixa Econômica, do Santander. Aí o que ele vai fazer? Ele pode pegar alguma informação. Só que sistemas operacionais hoje em dia são espertos bastante para detectar quando algum programa quer acessar a posição de memória de outro. Certo? Então é isso aí. Isso aqui é só um detalhe, um apêndice, para vocês entenderem um pouco da computação e alguns erros comuns. Isso é chamado de inspeção de memória. Cuidado. Aí vem uma porção de cuidado. Né? Eu já me adiantei um pouco, né? Então vamos lá. Eu tenho int A e int B. Tenho duas variáveis, A e B. E eu tenho um apontador C. Beleza. B recebe 10. O conteúdo de C é 13. Espera aí. O conteúdo do que o C aponta é 13. Mas o C está apontando para onde? Não sei. Quando você começou o programa, você pediu para o sistema operacional, me deu um espaço de memória. O sistema operacional vai te dar o espaço, só que muitas vezes a memória do seu sistema operacional, que o sistema operacional te deu, já foi usada antes. E vai estar suja. Então, se você pegar aquele lugar onde o C for alocado, então eu aloquei o A. Aloquei o A. Beleza? Pela posição de memória. Seguinte, aloquei o B. Opa, outra posição de memória. Aloquei o ponteiro C. Outra posição de memória. Mas isso aqui faz parte da memória do meu computador. Isso aqui eventualmente foi usado por outro programa, ele está sujo. Outro programa usou. Então aqui pode ter, por exemplo, o número 13. Sexta-feira 13, está chegando aí. Aí, é quinta-feira 13, né? Tomando de conta. Enfim, é o Halloween, por isso que eu estou com isso na cabeça. Halloween. Enfim, ó. Aqui começou meu programa, o meu ponteiro C está apontando para 13. E na hora que eu botar o conteúdo do que o C aponta, 13, ele vai aqui para a posição, sei lá, eu botei quanto? 13, não. Sei lá, 10 aqui, vamos lá. Ele está apontando para 10. Mas peraí, aqui é minha área do meu programa. Ele está apontando para 10. Pode nem ser a área do meu programa. Pode ser de outro programa. Então o que vai acontecer? Vai dar algum erro. Ou o sistema operacional vai matar o seu programa, ou o seu compilador vai dar algum problema, ou então vai armazenar algum lixo. Como que você corrige? Você tem que dizer para onde que o C aponta, né? Então, ó, declarei A, declarei B, declarei ponteiro C. Aí eu coloco C. Se eu declarei com asterisco, eu estou usando sem asterisco aqui, eu estou olhando para quem? Para o endereço. Então, o que o C aponta, eu vou pegar o endereço, vou botar na caixinha do C o endereço do A. Agora sim, o que o C aponta vai receber 13. Então, quem vai receber 13 vai ser o A. Tá? Tranquilo? Só que pode dar um pequeno problema. Você sabe que esse operador aqui asterisco também significa vezes. E se eu quiser fazer a multiplicação com o conteúdo de um certo apontador? Então, eu quero fazer aqui, ó, o C, eu declarei com um asterisco C aqui, então ele é um ponteiro. Eu quero fazer a multiplicação
com o que o C aponta. Ó, o C está apontando para o endereço do A. Na hora que eu usar asterisco C, eu estou falando do conteúdo de A. Desculpa, ele está apontando para o A, então vai pegar o conteúdo de A. Então vamos lá. B asterisco vezes C, aí não dá para saber. Ele vai ficar na dúvida se você está usando ponteiro ou se você está fazendo multiplicação. Ele vai entender aqui como se fosse uma multiplicação com o endereço do C. Para ele você está fazendo o seguinte: B vezes C. Então quem é C? É o endereço. Então ele está pegando o B, que é 10, e estou multiplicando o endereço. Então eu estou multiplicando por 10 o endereço. Não vai dar muito certo, né? Ah, duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o endereço quanto a multiplicação. Como é que você resolve? Resolve colocando parênteses aqui. Entendeu? Porque a gente sabe que quando tem parênteses, eu estou aplicando precedência. Então ele vai fazer, opa, asterisco C. Ah, agora eu sei o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que isso daqui é um conteúdo do C. O que é que o C está apontando? Tranquilo? Void foi da aula passada. Recomendo que você assista a aula. Significa nada. É sério, significa nada. Significa que essa função. Cadê? Onde é que você viu void? Void, pronto. Significa que a função main não recebe nada. Aquela aula dele foi bem identificada para eles. Aquela filmagem. Sim. Interessante. Então não foi. Aqui um modelo aqui, fiquei sabendo dessa história aí. Você só nem saiu conversar, não. Não. Quem saiu foi ela ali. Ó, os caras saem tudo aí, pessoal. Ela e quem mais? Foi um outro menino, um menino. Você vê, ela não sabe. Ela também, né? Teve um menino alto, né? Que tava com o Chico conversando. Olha lá, cadê? Aquele vai sair. Aí foi de civil. 50 conto. Agora, foca. Ó. Perceba nisso bem aqui, ó. Qual é o tipo do C? O tipo dele não é inteiro. Lembra disso? Ele é um ponteiro para inteiro. A gente coloca o ponteiro junto do C. É só uma forma de você escrever, mas você poderia botar, em vez de botar int ponteiro C, eu posso colocar int ponteiro e coloco C aqui. Por que eu faço isso? Porque isso aqui eu vou deixar claro que é do tipo int ponteiro C. Mas eu costumo escrever assim. Tá? É gosto do freguês, você pode escrever de uma maneira ou de outra. Tá? Não faz muita diferença. Então qual é o tipo de C? É um ponteiro para inteiros, né? Então, ó, eu estou fazendo C recebe endereço de B. E B é de que tipo? É um double. Tá errado, não tá errado? Porque senão recebe fruto. Então, ele só vai receber inteiro. Entendeu? Tem um erro aí. Vai dar algum problema. Pessoal, se eu quiser imprimir o endereço de um ponteiro, lembra que eu falei para vocês que eu estou alocando a posição de memória aqui, ó? Eu estou alocando ponteiro A, ponteiro B, C e D. Então, ó, double ponteiro C e D. Se não me falha a memória, eu posso estar errado, tá? Os ponteiros aqui que a gente está usando de maneira geral são 4 bytes. Double são 8 bytes. A gente já viu isso aí, né? Então, se eu não estiver errado, é bom que a gente teste isso daí. Isso aqui vão ser 4 bytes. Então eu vou alocar na memória aqui. Digamos que aqui são 4 caixinhas, tá? Aloquei 4 caixinhas. É um ponteiro A. Isso aqui é o meu ponteiro A. Beleza, depois vai ter outra memória aqui. 4 caixinhas. Ponteiro B. Depois eu vou ter aqui 8 caixinhas. Isso aqui vai ser o C. Eu vou ter 8 caixinhas que não vai caber no quadro. Combinar, mas tudo bem. D. Tá? Então, se aqui a posição
0. Aqui vai ser 1, 2, 3. Aqui vai ser posição 4. Aqui vai ser posição 8. Aqui vai ser 8 mais 8, 16. Certo? É bom vocês testarem isso aí, tá? Eu posso estar com a memória ruim. Isso aqui não é nada que vá cobrar vocês, mas é interessante que vocês saibam. Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. B recebe o endereço de C. Então ele vai receber o que aqui? 8. A recebe endereço de D. Tem 16 aqui dentro. Se B for menor do que A. Hein? Vocês estão vendo algum asterisco aqui? Então eu estou olhando para aqui, para o conteúdo, né? Então o que tem dentro do B? Eu estou olhando para o conteúdo de B mesmo, não do que o B aponta. O conteúdo de B é quanto? É 8. O conteúdo de A é quanto? 16. Então B é menor do que A, não é? Então ele vai imprimir isso daqui. Então o endereço apontado por B é menor e então eu vou imprimir o B no A. O que vai sair aqui? Desculpa, perdão. O que vai sair aqui? B e A. Vai ser o que aí? Ele vai imprimir o B, que é 8, e vai imprimir A, que é 16. Beleza? E para imprimir eu uso porcentagem P. Eu recomendo que vocês façam isso daqui com double mesmo e chequem. Faça impressão. Faça impressão de A, B, faça isso daqui. E vai imprimindo A, B, C e D. Faça isso bem daqui. Certo? Asterisco A, asterisco B, C e D. Escreva essas 3 linhas aqui. Recomendo a atividade de casa de vocês. Imprimir essas 3 linhas aqui. Double, B recebe o endereço de C, A recebe o endereço de D. Imprima. Imprima o porcentagem P de A, B, e aqui no caso de C e D, você vai colocar o E comercial C e o E comercial D. Por quê? Porque eu quero saber o endereço deles. Porque se eu falar A e falar B, eu já estou falando de endereço, né? Aí vocês vão ver que muito possivelmente esses valores são nessa distância. 4 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 8 bytes. É só curiosidade, tá? É só para vocês brincarem. Beleza? Para quem quiser. Isso aí não vai adiantar muita coisa não. É só para vocês se familiarizarem. O que mais? Uma coisa interessante. Quando o ponteiro não está associado com nenhum endereço válido, é comum atribuir nulo. Vocês já devem ter visto que algumas operações com strings, eles retornam nulo. String concatenação, ou sei lá, procurar uma substring ou algo desse tipo, eles retornam alguns valores. No caso, nulo. Se eu estou buscando uma string dentro de uma string, ou seja, estou procurando uma substring, e ele me retorna nulo, significa que ele não encontrou. Ou então alguma coisa desse tipo. Isso só de maneira geral, tá? Então, o que é nulo? Significa que o ponteiro está apontando para nada. Então você tem 2 palavras que significam nada. Null significa que ele está apontando para uma posição de memória do sistema operacional que significa nada. O void significa que ele não retorna nada. Ou é indefinido. O null é definido. É definido e retorna nada. Ele está retornando nada. Certo? Ele é nada. É uma posição de memória específica do computador que quando você aponta, ele significa nada. O void pode ser indefinido ou nada. Tá? É mais ou menos essa ideia que você tem que pegar. Aqui, ó. Ponteiro A recebe null. B. A, então o A aqui ele começou como null.
O A recebeu o endereço do C. Então, se ele recebeu, e aqui tem um C, faltou um C. A recebe o endereço do C. C recebe 5. Beleza. O A, a gente já viu que ele já não vai ser mais null, né? Porque ele recebeu o endereço do C. Então, ele não vai ser mais null. Ele vai ser o endereço do C. Aí eu faço, vamos lá, vamos fazer aqui. Eu tenho o A, ponteiro A, desculpa. Eu tenho o ponteiro B e tenho o C. Aqui eu vou botar como posição 20, 24, ah não é double, 28. Não é ponteiro, né? Tô doido. 24. E o C, que vai ser 28. Beleza? Então o A recebe, ele começa com null. Então aqui tem null. Null, pronto. O A começou com null. Aí agora o A recebe endereço do C. Então o A vai receber o endereço do C, que vai ser 28 aqui. C recebe 5. C recebeu 5. Se o A for diferente de null, o A é null? O A não é null, ele virou 28, né? Então, se ele for diferente de null, eu faço B recebe A. Aí, o B, eu estou olhando o que aqui? É o conteúdo? É a caixinha. O que tem dentro do B? Então, o que tem dentro do B não tem nada ainda, né? Então, o que tem dentro do B vai receber o que tem dentro do A. Então, se o que tem dentro do A é 28, o que tem dentro do B vai ser 28. Printf. Imprima o que o B aponta. O B está apontando para 28. E o que tem dentro do 28 é 5. Então ele vai imprimir 5. Beleza? Beleza? Entendeu? Dúvidas aqui? Gente, isso aqui é difícil, isso aqui não é fácil não, tá? Se vocês estão entendendo, eu estou ficando feliz. Agora, passagem de parâmetros. Isso aqui dá um nó na cabeça das pessoas. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que eu podia passar como parâmetro. Se eu escrevesse passagem de parâmetro dessa forma, o x aqui era uma cópia desse parâmetro, não é? Dessa variável. Eu tenho x igual a 4. Int x. Eu joguei o x aqui dentro porque ele vem para cá. Esse x aqui é uma cópia desse. Vocês lembram que eu falei isso, né? É uma cópia. É como se eu tivesse 4 variáveis. Eu tenho x aqui, tenho y, tenho x aqui e tenho y. Eu tenho 4 variáveis aqui. Beleza? Então, na hora que eu fizer essa operação B aqui, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Parece com Fibonacci. Ele está fazendo o quê? Uma troca. Ele está trocando x pelo y, né? Estou trocando x pelo y. Então, ó, se eu fizer isso daqui, ele é uma cópia, né? Então, se ele é uma cópia, o conteúdo de x e y aqui fora vai ficar intocado, né? Ele é só uma cópia. Então, se eu quisesse trocar o conteúdo de x pelo y, como que eu poderia fazer? A gente vai poder passar isso por referência. Então, em vez de eu passar uma cópia de x e uma cópia de y, eu passo o endereço de x e o endereço de y. E aqui eu vou ter ponteiros. Por que isso? Porque aí eu posso dizer, ó, o conteúdo do que o x aqui aponta vai para auxiliar. Então eu vou ter aqui um auxiliar, tem um ponteiro x e um ponteiro y. Então, ó, o que eu posso fazer? O auxiliar vai receber o auxiliar de x, o auxiliar, que é o A, vai receber o que o x aponta. Então eu venho para cá. Então o conteúdo de x foi salvo aqui no A. Beleza. Agora o que tem o x vai receber do y. Venho para cá. Aqui é o primeiro passo, segundo passo,
E agora? O que tinha no A foi para o Y. Fiz um triângulo, eu rotacionei tudo. Então, o que era X virou Y, o que era Y virou X. Terminei. Aí na hora que eu retornar, como é que vai ficar X e Y aqui? Vai ficar igual ou vai ficar mudado? Vai mudar, né? Porque eu estou trabalhando com endereço de memória. Entendeu? Então, isso é uma forma que eu posso usar para alterar variáveis fora do meu escopo. Eu declarei X aqui, ó, nesse escopo. Se eu estou usando X em outro escopo, era para essa variável ficar invisível. Mas como é que eu faço para essa variável ser visível? Colocando referências. Referência por memória. Entenderam isso aqui? Alguém não entendeu? Posso repetir sim. A gente usa referência quando eu quero modificar em uma determinada função algo, alguma variável que não é dela, que é de outra função ou outro escopo. Então eu passo o endereço, que a gente sabe que se eu tenho um escopo aqui e fecho aqui, eu tenho outro escopo aqui e fecho aqui, o que tem dentro desse escopo vai ser invisível a essa, e o que tem aqui fica invisível a esse, não é isso que a gente viu? Como é que eu faço para o que tem nesse escopo aqui poder ver o que tem aqui? Eu passo a referência. Eu passo a referência. No caso desse troca bem aqui, eu estou passando para esse escopo aqui a referência de X, que é o endereço dele, e a referência de Y. Eu posso alterar. Conseguiu entender? Sanou a dúvida ou não? Beleza. Por que isso é interessante? A gente já viu que as funções elas retornam apenas um valor, que é do tipo que eu declarei aqui. No caso, essa função aqui é void, ela não retorna nada. Mas no final das contas, essa função está trabalhando com duas variáveis, não é? Então, se eu quiser fazer uma função que vai me retornar mais de uma variável, eu uso aqui como endereço, que eu posso fazer uma função que vai retornar dois valores. É uma forma de você remover a limitação, que uma função só retorna um valor. Tá? Beleza. Tranquilo. Vamos olhar aqui, ó. Na hora que eu estou fazendo int A5, é inteiro, né? Inteiro são quantos bytes? 4. Eu estou alocando 5 inteiros. Eu estou alocando quantos bytes? Quanto? 20. 5 vezes 4. Certo. Se eu estou usando... Beleza, eu fiz int A. Tranquilo. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui o vetor é como se fosse uma rua em que eu tenho várias casinhas. No caso, esse aqui eu tenho 5 casinhas. Cada casinha tem largura 4. Né? Se cada casinha tem largura 4, a primeira casa está na posição 0. A segunda casa está aqui em posição 4. A terceira casa está na posição 8. Quarta casa está em que posição? 12. Quinta casa está em que posição? 16. Mas essa daqui é a casa com índice 0, casa com índice 1, casa com índice 2, casa com índice 3, casa com índice 4. Quando eu trabalhar com endereços, eu vou trabalhar com isso daqui, que é a posição de memória. Quando eu trabalho com índices, eu trabalho com isso. Quando eu faço um for, iterando por cada elemento do vetor, eu faço i mais mais. Vocês já viram isso aí, né? Isso aí geralmente eu uso nos índices. Mas eu posso iterar pela posição de memória. Se eu sei que é inteiro, eu posso pegar a primeira posição
iterar de quanto em quanto? De 4 em 4. Então, se eu estou trabalhando com ponteiros, eu itero de 4 em 4. Se eu estou trabalhando com índice, eu itero de 1 em 1. Tranquilo? Então, beleza. Certo. Isso tudo, pessoal, é o A, que eu acabei de declarar. Se eu tenho A, colchete 5, fecha colchete. Isso aqui é o que é alocado na minha memória. Se eu usar apenas A, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou botando nem A, colchete 0. Eu estou botando só o A. O que isso quer dizer? Se eu estou usando apenas o A, eu estou usando o endereço de onde começa o meu vetor. Tranquilo? Então, se vocês olharem para um vetor, o vetor nada mais é do que uma outra forma de pensar de ponteiros. É só isso. Essa é a ação que vocês têm que fazer. Vetores podem ser interpretados como ponteiros também. Se eu estou usando um ponteiro, declarei um vetor de tamanho 5, e eu não estou colocando nem colchetes linear, estou usando só o A, eu estou usando o endereço, que é um ponteiro. Entenderam a ideia? Por quê? Porque se eu fizer, ó, o que eu estou fazendo? Vamos ver o seguinte, eu quero o A2. O que eu estou fazendo aqui? O A é o endereço, não é? Digamos que o vetor aqui comece na posição, sei lá, botar 20 aqui, 24, 28, 32, 36. Pronto. Digamos que meu A está na posição 20, né? Então eu quero pegar o A2. Então aqui vai ser 5, aqui vai ter 10, aqui vai ter 11, aqui vai ter 13, aqui vai ter 16. Eu quero saber o A2. O meu A é 20, né? Vai ser A20 mais 2 vezes o tamanho da largura da minha casa, que não é inteiro, então é 4. Então 20 mais 2 vezes 4, que vai dar quanto? 28. Eu vou pegar o que tem no 28? É o 11. Então, tudo que vocês viram de vetores, nada mais é do que ponteiros. Endereçamento de ponteiros. Entenderam a ideia? É isso que o computador faz. 20, que é o endereço do início do vetor, que é o A, mais o deslocamento, que é o índice 2, vezes o tamanho do meu container, que é 4. Então vai ficar 20 mais 2 vezes 4, vai dar 28. Conseguiram entender isso aí? Tá até coçando a cabeça aí. Difícil, né? Mas conseguiu entender? Bem, aí já foge o escopo aí da disciplina. Não tem como ajudar você. Certo. Uma coisa interessante. Eu quero passar um vetor por referência. Eu declarei um vetor. A gente já viu que o vetor eu posso declarar de várias maneiras. Declarei um vetor definindo o que é que tem dentro dele. Nesse caso aqui. Eu quero, às vezes eu declaro um vetor, o meu vetor pode vir sujo. Nesse caso, esse vetor está vindo sujo. Eu estou forçando que ele venha sujo só para vocês entenderem, tá? Eu quero limpar o meu vetor. Então eu vou chamar minha função zero-vetor, que vai receber como parâmetro um vetor, e o tamanho do meu vetor. Por que eu tenho que passar o tamanho? Porque se eu passar só o vetor, eu não sei o tamanho dele. Ele vai fazer um for, de 0 até o tamanho. Então eu vou zerar tudo que tem no meu vetor. Vet i recebe 0. Perceba que quando eu passo int como parâmetro, só inteiro e não vetor, eu estou fazendo uma cópia. Mas lembra que eu falei para vocês que quando eu estou usando vetor
quando eu falo a palavra vetor, aqui ó, ele está com colchete. Se eu passo sem colchete, eu estou passando quem? O endereço de onde começa o vetor. Certo? Então eu passei o endereço de onde começa o vetor. Aí ele vem para cá e eu posso trabalhar alterando uma variável que é externa a esse escopo. Entenderam a ideia? Entenderam? Aqui o vetor está em que lugar? Aqui, ó. Eu estou zerando esse vetor. Mas ele está vindo de onde? Está vindo de outro escopo, né? O vetor, pessoal, como a gente viu aqui na explicação anterior, o vetor, a palavra, o nome dele direto, sem os colchetes, significa que ele é um endereço. Então, se ele é um endereço, eu não preciso mais botar que ele é comercial. Nos outros casos, quando eu estou trabalhando com X e o Y diretamente, eu estou passando aqui o endereço, né? Por quê? Por que eu estou usando o endereço aqui? Porque o X é uma variável, é o conteúdo. Então aqui eu preciso. Cadê o zero? E aqui, ó. E aqui na hora que eu chamo vetor, ele já é um endereço. Pela explicação anterior. Porque vetor, na hora que eu falo só a palavra da declaração, o nome da variável, na hora que eu uso só o nome da variável, sem os colchetes, eu estou chamando o endereço desse vetor. Beleza? Tranquilo? Vai começar primeiro por int main, né? Começa na int main, sempre. Certo? Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Está quanto tempo de aula aí? Já terminou? Terminou já a aula? Passei 8 minutos, foi isso? Passou 7 minutos. Aqui foi 18 minutos para a hora. Tá certo. Então é isso aí, pessoal.